A infância de Michael Jackson foi marcada por uma mistura intensa de talento precoce, disciplina rígida e sacrifícios profundos que moldaram não apenas o artista, mas também o homem por trás do mito. Michael nasceu em 29 de agosto de 1958, em Gary, Indiana, nos Estados Unidos, numa família humilde, sendo o sétimo de 9 irmãos. Seus pais, Joseph e Catherine Jackson, viviam numa pequena casa com seus filhos. E desde cedo os irmãos foram incentivados, ou melhor, pressionados, a seguir uma rotina musical muito rigorosa, principalmente por parte do pai, que enxergava nos filhos uma oportunidade de mudar a condição financeira da família. Joseph Jackson era conhecido por ser um homem severo, com uma educação autoritária, exigente e, segundo muitos relatos, até abusiva. Michael cresceu com pouco espaço para brincar ou viver experiências comuns da infância. Enquanto outras crianças estavam nas ruas brincando ou indo a festas, ele estava em estúdios de gravação, salas de ensaio ou viajando em turnês com os irmãos. Ainda muito novo, por volta dos 5 anos, ele já demonstrava um talento impressionante para cantar e dançar, o que logo o colocou como o destaque do grupo The Jackson 5, ao lado dos irmãos Jackie, Tito, Jermaine e Marlon. O grupo começou a se apresentar em shows de talentos locais, clubes e festivais, e rapidamente chamou atenção por sua performance energética, carisma e, claro, pela voz e presença de palco de Michael. Em 1969, os Jackson 5 assinaram um contrato com a Motown Records, uma das gravadoras mais influentes da época, especialmente para artistas negros. Foi aí que a carreira de Michael decolou de vez. Ele tinha apenas 11 anos quando o grupo lançou o primeiro grande sucesso, I Want You Back, seguido por outros como ABC, The Love You Save e I'll Be There, que chegaram ao topo das paradas musicais. Apesar do sucesso, dos holofotes e da fama precoce, a infância de Michael foi profundamente solitária. Em entrevistas posteriores, ele contou que muitas vezes chorava sozinho, que sentia falta de brincar no parque, de ter amigos de verdade e de viver uma vida comum. A fama veio com um preço alto, e esse preço foi o tempo, a liberdade e a inocência que normalmente fazem parte da infância. Ele também revelou que o pai era extremamente controlador, que exigia perfeição nos ensaios e que frequentemente usava punições físicas para disciplinar os filhos. Michael chegou a dizer que muitas vezes ficava com medo só de ver o pai entrando na sala. Ao mesmo tempo, a infância de Michael também foi marcada por uma exposição muito precoce ao mundo adulto. Ele frequentava bastidores de shows, conhecia empresários, músicos e celebridades desde muito novo, e era tratado como uma estrela, mas sem a maturidade emocional para lidar com tudo aquilo. Isso contribuiu para que ele desenvolvesse, já adulto, um comportamento muitas vezes visto como excêntrico ou infantil, como a criação do rancho Neverland, repleto de brinquedos, zoológico, parque de diversões e uma estética de conto de fadas. Era como se ele estivesse tentando recuperar a infância que nunca teve. Inclusive, o próprio Michael disse certa vez que ele se sentia mais conectado com crianças do que com adultos, porque elas representavam a pureza, a imaginação e a alegria que foram negadas a ele por tantos anos. Outro ponto importante é que, mesmo com a fama e o sucesso, Michael teve que lidar com uma enorme pressão estética e emocional desde cedo. Ele já relatava inseguranças em relação à sua aparência ainda adolescente, principalmente por conta do nariz e da pele. Além disso, ele também sofria com o racismo presente tanto na sociedade quanto na indústria musical da época, o que o afetou profundamente. Ao longo dos anos, essas pressões externas contribuíram para uma série de transformações físicas e emocionais que ficaram muito evidentes em sua vida adulta. A infância de Michael Jackson, portanto, não foi nem de longe uma infância comum. Ela foi moldada por um talento extraordinário, mas também por uma série de privações emocionais, exigências familiares e cobranças que acabaram influenciando toda a sua trajetória. Michael sempre disse que se sentia criança por dentro, que era um eterno sonhador. E talvez isso seja um reflexo direto da infância que ele viveu. Brilhante aos olhos do mundo, mas solitária no seu coração. É impossível entender Michael Jackson, o rei do pop, sem entender o menino que ele foi, aquele garoto tímido, cheio de brilho nos olhos, mas também carregando nas costas o peso de um sucesso que chegou cedo demais. No fim das contas, a infância de Michael Jackson foi o alicerce de toda a sua genialidade.
mas também o início das dores que o acompanhariam por toda a vida. Ele encantou o mundo com sua voz doce e seus passos de dança inigualáveis, mas por trás das luzes e dos aplausos, existia uma criança que cresceu rápido demais, que aprendeu a agradar antes mesmo de entender o que queria para si, que teve que abrir mão da liberdade para se tornar um ídolo. A história de Michael é, ao mesmo tempo, inspiradora e comovente. Ela nos faz refletir sobre o que acontece quando o talento encontra o sucesso cedo demais, quando a infância é substituída por responsabilidades, obrigações e expectativas que nenhuma criança deveria carregar. É por isso que, mesmo depois de sua morte, milhões de pessoas ao redor do mundo ainda se emocionam com sua trajetória. Porque ao ouvir Michael cantar, é como se a gente escutasse aquela criança tentando se libertar, tentando viver, tentando ser simplesmente um menino. A sua música foi seu refúgio, seu palco foi seu quintal, e o mundo inteiro acabou se tornando a plateia da infância que ele não viveu. Talvez por isso Michael tenha se conectado tanto com o imaginário infantil, com os contos de fadas, com o Peter Pan e com a ideia de nunca crescer. Ele não queria fugir da realidade. Ele queria recriar a infância que lhe foi negada. E quando a gente entende isso, a gente não vê apenas o artista, mas o ser humano por trás do mito. O menino de voz suave, olhar tímido, sorriso encantador, que desde cedo aprendeu a carregar um nome maior do que ele mesmo. Michael Jackson foi, e sempre será, um símbolo de genialidade, mas também um lembrete de que por trás de toda estrela existe uma história. E no caso de Michael, essa história começa com uma infância marcada por sacrifícios, mas também por uma chama de talento tão forte que jamais seria apagada. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais histórias como essa, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Compartilha com alguém que também é fã do Michael, ou que se interessa por essas histórias que mostram o lado humano por trás dos grandes ídolos. E se quiser, deixa aqui nos comentários o que mais você gostaria de ver por aqui. Muito obrigada por assistir até o fim, isso faz toda a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.